E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar mais um programa do estudo da obra Nosso Lar, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos dos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos o nosso estudo, a nossa conversa em torno da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 7 e estacionamos no 13º parágrafo, né, Tereza? E no último programa, o 13º parágrafo, onde Lisa esclarece ao André Luiz o tempo que ele ficou no umbral, e até então André Luiz não sabia dessa contagem, e dizendo que a mãezinha dele intercedeu por ele várias vezes, que rogou os bons ofícios e pela superioridade dela, pelos trabalhos que ela já desenvolve em esferas superiores, ela pôde rogar os bons ofícios de Clarencio para visitá-lo no umbral, né? Falamos sobre a questão da sintonia, né? Porque ele não viu a mãezinha dele até então, e falamos também da vontade que ele teve de sair da situação em que ele estava, né? E Tereza, antes de nós fazermos o 14º parágrafo, essa questão de sintonia com vontade, né, é uma mistura que dá um caldo bom, sintonia e vontade, né? Uma coisa depende da outra. Para eu ter sintonia com os bons espíritos, eu tenho que ter a vontade. E tanto quanto para os maus espíritos também. Eu tenho que ter a vontade, né? Que vai transparecer no meu comportamento. Antes da gente ler o 14º parágrafo, vamos nos reportar o livro Libertação, ao qual nós nos reportamos várias vezes no último programa. Né? Livro Libertação, também de André Luiz, também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 16, 16º capítulo, Encantamento Pernicioso, uma situação muito interessante em que tem uma reunião mediúnica em que a médium, Dona Isaura, o nome dela no livro, ela, uma médium que faz o trabalho na mediúnica, uma reunião séria, estudos e mediunidade, né? Tem o seu esposo, que é o companheiro que dirige com ela, ele dirige a reunião e ela é uma das médiuns da reunião. É um trabalho, é um grupo que faz um bom trabalho, tudo bem. Só que aí o André Luiz repara uma situação muito interessante. Logo após que acaba a reunião, ele diz assim, encerrada que foi a sessão, cercou-se de emissões de substância fluídica cinzento escura, qual se houvera repentinamente apagado em torno dela alguma lâmpada invisível. Então acabou a reunião, a dona Isaura, ela já em volta dela, já o André Luiz vê uma substância cinzento escura. Ela já mudou a sintonia, acabou a reunião, ela estava com os mentores. Quem quiser dar uma olhadinha lá, que é muito interessante. E ela acabou a reunião, pronto, ela já sintoniza. Os mentores estão ali ainda. Os guias espirituais estão ali. Os trabalhadores espirituais responsáveis, inclusive, pelas reuniões, gente, sérias em casas espíritas, os grandes trabalhadores são os espíritos, né? Em todas as casas religiosas. Aliás, em todas as casas religiosas, né? Sejam elas espírita, católica, o que muitas vezes atrapalha somos nós, o nosso comportamento mental, né? Geralmente então, nós. Ela sintoniza imediatamente após. Então, e aí o companheiro do André Luiz explica para ele assim, um dos trabalhadores de lá, da reunião, ele explica para o André Luiz assim: a pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas com as quais sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Ela está com ciúme do marido, que trabalha com ela na reunião, uma situação lá, quem quiser ler, é muito interessante, e bastou isso para que se sintonizasse com entidades menos esclarecidas, que não querem o trabalho do bem.
E aí se desenvolve todo, eles vão explicar depois, a história se desenvolve muito interessante. Mas o que nos interessa mais é mais adiante que ele fala assim, olha, isso serve para todos nós. Aliás, tudo serve para todos nós, mas no caso particular aqui serve, é muito interessante para nós encaixarmos em nossa vida. Ele explica assim, enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Então, bastou que a nossa vontade em sintonizar com o mundo superior, pelo nosso comportamento, nós já vamos abrir uma brecha para sermos perseguidos por aquelas inteligências que não querem o bem. Daí lembremos de nosso Senhor Jesus Cristo, vigiai e orai. A oração é fundamental, como nós falamos aqui em programas anteriores, né? E vamos falar sempre. Ela é fundamental, mas o vigiar o quê? O que está acontecendo conosco? Influencia os espíritos em nossa vida? Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que vocês pensam. De ordinário, quer dizer, ordinariamente, sempre eles vos dirigem. Então, essa sintonia, essa vontade está ligada nisso também. A gente quis ler esse trechinho que eu achei interessante, abrir esse parênteses para a gente observar isso, né? Então, é uma história muito interessante, está no livro Libertação. É o 16º capítulo do livro. Mas lê o livro todo, que é muito bom. Então, continuando agora no 14º parágrafo. Finalmente vamos para o 14º parágrafo, né? Isso. E o André Luiz fala agora, depois do que ele foi relatado, ele diz: eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciava da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Ele não conseguiu, mas a gente já estudou. Ele não conseguiu, mas a gente aqui, há 2 programas, a gente vem falando dessa proteção imperceptível que todos temos, dos mais desequilibrados aos mais equilibrados, dos inferiores quanto superiores, não é? Esse conhecimento nós temos, né, Tereza? Esse a gente já tem. Por isso que a responsabilidade aumenta, né? Muito mais, né? Mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas, com um nó de lágrimas represadas no coração. O interessante é que ele fala assim, desejei conhecer. E, mais uma vez, ele desejou conhecer, ele quer conhecer, sempre assim. Lembremos que foi desde a hora que ele chegou na colônia, ele foi para a enfermaria, e quando ele estava sendo colocado na enfermaria, ele ouviu a hora do Ângelus, que 6 horas, nosso lar, é a nossa Ave Maria, né? Oração coletiva. Oração coletiva. E aí ele, o que é isso? Ele é interessado em saber o que está acontecendo, eu quero ir lá. Então é diferente daquele doente que vai para a enfermaria, eu não presto mesmo não, não valho nada. Ninguém me vê. Eu sou uma lagartixa, coitada, a lagartixa tem a sua função fundamental, né? O trabalho dela. Mas eu sou uma lagartixa, eu não presto, ninguém me ama, ninguém me quer. Não. Ele até teve esse sentimento na reclamação que ele fez com Clarence. Mas mudou logo de atitude. É isso que nós aprendemos também com o André Luiz, né? Viu que errou, reconheceu o erro, vamos para frente. Mas é difícil, né? Porque o orgulho ainda é muito grande. Então, continuando. No dia em que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador, o Lísias. Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Então ele está dizendo aqui que o André Luiz compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai. Lembra que nós lembramos que nós vimos no primeiro capítulo, né, nas zonas inferiores, e quando ele fala que reconheci nas zonas inferiores
que ele reconheceu que tinha um poder criador superior a ele, não é? É, lá no umbral. No umbral, exatamente, né? Então ele reconhece isso. Ele ora, né? Não, foi no capítulo 2. Então, o Lísias está se reportando a esse dia, que ele orou com toda a alma. Só relendo aqui, foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Então, o autor da vida é o Senhor da vida, que é a inteligência suprema do universo, né? Como está na pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos. Não é? Orar com toda a alma, então a gente já vê que existem orações, existem tipos de orações. Tipos de orações que a gente tem umas que a gente nem chama de oração, que são pedidos feitos a Deus, mas pedidos de caráter inferior, porque tem muitas pessoas que pedem a Deus para matar o vizinho, para desaparecer com alguém. Isso não é, a gente não vai categorizar como oração, mas é uma rogativa. A oração a gente vai entender como aquele colóquio, aquela conversa com Deus, mas uma conversa verdadeira, de alma para alma, de espírito para espírito, porque Deus é espírito. Então, o André Luiz, ele realmente... O Lísias disse que aquele dia que ele reconheceu a paternidade divina e ele teve uma conversa sincera com Deus, ele elevou o pensamento a Deus, aí tudo se modificou. E eu estava lendo ontem uma passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 31, quando Pedro e João estavam reunidos e eles iam até ser presos. Mas aí desistiram de prender porque eles estavam curando pessoas lá em Jerusalém. Aí diz lá que na hora que Pedro e João oraram, não é? E tendo orado, moveu-se o lugar, tremeu o lugar que eles estavam reunidos. Imagine, o poder da oração, ele é realmente não só um poder espiritual, mas existe o poder material da oração. Então, quando você ora verdadeiramente com alma, você é capaz até de mover fisicamente um lugar, porque foi o que aconteceu com Pedro e João. Eles orando, eles tremeram o lugar onde eles estavam. Então, mas para nós, esse tipo de oração, ele realmente é feito mais quando a gente está aflito, quando a gente está sofrendo. Aí a nossa oração, ela sai um pouquinho do céu da boca, porque aí a gente realmente está abrindo o coração para Deus, o que na realidade deveria ser diferente. A gente deveria orar com a alma em todas as situações da vida, glorificando a Deus, agradecendo a Deus e pedindo a Deus algo, né, no pedido. Mas, infelizmente, ainda, a gente só se abre a essa conexão com Deus no momento da aflição, no momento de desespero. Isso quando consegue fazer uma oração tranquila, porque na maioria dos casos, nós, no momento de aflição, a gente quer dar ordem a Deus. Quando Jesus disse para a gente que ele veio que o alimento dele era fazer a vontade de Deus. Então, que a gente repare nas nossas preces, nas nossas orações, se a gente não está dando ordem para Deus, porque muitas das vezes é o que nós fazemos. No momento da aflição, do desespero, por não termos ainda aquele amor a Deus sobre todas as coisas, a gente acha que Deus não sabe o que faz, que Jesus não nos conhece, e a gente começa a dar ordem para Deus. Temos que treinar isso diariamente. Treinar. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedi e Obtereis, Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo as instruções dos Espíritos. Então, a mensagem do Espírito
que é um francês, Tereza, você tem que ler. Monod. Monod. O meu francês está meio fraco. Monod. Então, Kardec coloca a maneira de orar. Ele diz assim, que o dever olha só o que o Espírito fala. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Então, a oração. Orar, como a Teresa colocou, né? Não é repetir palavras memorizadas. Isso é rezar. Orar é abrir a boca da alma, se impregnar de Deus. É o verbete os ores, quer dizer boca. Né? Então, abrir a boca. Abrir a boca da alma, da nossa alma, é conversar com o Pai. É o nosso Pai. Aí ele continua assim, quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. Então não é assim, orar é uma coisa espontânea. Mas como a Teresa colocou, só na hora da aflição é que ela vem. No livro, quando ela vem com calma. No livro Entre a Terra e o Céu, que nós citamos, foi no programa passado, eu acho, na psicografia também de Francisco Cândido Xavier, que é ditado pelo Espírito André Luiz, livro Entre a Terra e o Céu. A história do livro começa com uma oração da Evelina, sim, que é uma adolescente, filha, que ela é órfã, a mãe dela desencarnou, a mãezinha, ela faz a oração para a mãezinha dela. Né? Com a alma. Com a alma. Porque só que a oração dela não chega, são raios, gente, são raios que são emitidos, né? Mas isso é ilusão, não é raio? É sim. Então a televisão que você assiste também é ilusão, porque é emissão de ondas que vem para você da imagem, que ninguém vê. E cai lá na sua televisão, no celular hoje em dia, né? Então, essa emissão de ondas que são partidas do interior do espírito, vamos dizer assim, do nosso coração, do nosso sentimento. E a Evelina faz a prece para a mãezinha dela ajudar, a madrasta. Só que a mãezinha é que está obsediando a madrasta. Então, não chega na mãezinha a prece. É muito interessante o livro, muito interessante. Não chega na mãezinha a prece, mas ela não é porque não chega, porque a mãe está no ódio, está obsediando a madrasta por ciúme. E por outros motivos, quem quiser leia lá o livro. Mas a prece não se perde. Ela vai e aí vai parar lá na mão dos espíritos trabalhadores do nosso lar. Né? E aí, a própria Evelina é um espírito que tinha vindo de nosso lar. Tinha vindo do nosso lar, porque todos nós somos tutelados de algum lugar, graças a Deus, de algum lugar. A cabana do Gregório, do nosso lar, do Almas Irmãs. A cabana do Orzil. Do Orzil, de cabana do Gregório, desculpa. Essa não. Então, nós somos tutelados, e porque somos tutelados, estão torcendo por nós, pela nossa vitória, não é? Então, a oração é isso de interessante. Então, está aqui a maneira de orar. Qual é a maneira de orar? É abrir a boca do sentimento e se impregnar disso, né, da vontade que nós falamos tanto no programa passado, né? Isso. Então, continuando, né, Tereza? Não sabe. Vamos lá. Não sabe. Só um pouquinho. Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai sublime, seu pranto era diferente. Ele diz aqui que tudo, o Ulisses falou para ele, para o André Luiz, gente, de uma maneira geral. Porque o André Luiz ainda não tem esse sentimento que tudo pertence ao pai, não. Porque ainda é a esposa dele, a filha dele, que ele quer ver. Ele está começando a entender. Essa compreensão nem ele tem ainda e nem nós temos. Porque tudo é nosso. É meu marido, é minha esposa, é minha filha. E não é. E não é. Porque nada é meu, é emprestado. Não temos poderes para... Por quê? Ele compreendeu, mas não aceitou. Sabe por quê, gente? Porque nós não temos poder para destruir nada. Na realidade, quando alguém fere alguém, quando alguém mata alguém, fere de morte alguém, você não está matando ninguém. Você está ferindo. Mas quem tira a vida é Deus. Porque se ele não quiser, ele não desencarna ali naquela hora. Temos visto aí várias situações de acidentes ou não, ou propositais, que a pessoa não desencarna. A televisão passa aí toda hora, todo dia. Na internet você vê toda hora. Por quê? Porque o dono da vida é Deus. Na pergunta, vamos falar aqui, na pergunta 853 do Livro dos Espíritos,
853A. Ó, Kardec pergunta assim: qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? 853A. Aí os espíritos respondem: não perecerás, e tem disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Quando soe a hora. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Então, muitas vezes, mas nem sempre. Mas Deus sabe de antemão, porque é Deus que tira ou dá a vida. Então, é coisa para a gente pensar. Quando eu dou um tiro em alguém, quem tira a vida desse alguém é Deus. Eu fiz o furo. O problema é o mal que eu desejei. Sim. Então ninguém consegue fazer mal, ninguém faz mal a si mesmo. Só. Né? Vamos lá, então continuando. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espera por nossas rogativas para nos amar. Isso é interessante. Se ele esperasse... Quando ele fala das lágrimas, ele está dizendo que a oração também é assim. Tem a oração que constrói e a oração que destrói. Como eu comentei, que no caso a gente vai chamar de rogativa. Quando a gente pede a Deus que faça mal a alguém, que não é que atrapalhe a vida de alguém, isso aí, mas é o que ele está dizendo, as lágrimas são como a chuva, que tem chuva que destrói, que é a questão, né, que a gente vê quando existem as enxurradas, mas tem a chuva que é benéfica, que faz com que a plantação cresça. Então, chorar é realmente um instrumento que Deus nos concedeu a todos os seres humanos e até alguns animais. Não é? Porque dizem que quando o boi e a vaca sabem que vão ser mortos, eles choram. Dizem isso. Mas o ser humano, ele tem essa capacidade. Mas vai depender de como ele está chorando. Porque se ele está chorando com raiva, com ódio, com desespero, com vontade de matar, é um tipo de choro. Mas se ele está chorando porque está triste, não é, apesar de estar resignado. Então, o Lísias está explicando para André Luiz que quando ele chorou lá, depois dessa oração que ele fez sentida, eram lágrimas de reconhecimento da paternidade divina, reconhecimento dos próprios erros. Ele realmente estava triste por isso, ele não estava revoltado. Porque as lágrimas de revolta, elas podem até ferir. Depois de um choro de revolta, você pode sair no desespero e cometer crimes. Então, o André Lísias está explicando para André Luiz que a oração que ele fez no reconhecimento a Deus e chorou, daquela vez era diferente. E não era com revolta, não era dando ordens para Deus. Era já um sentimento de compreensão da vontade divina. Por que ele pode falar isso? Porque no plano espiritual nós não temos essa máscara que nós usamos aqui, não é? Lá nós demonstramos que realmente como nós estamos, o que nós estamos sentindo, o que nós ainda somos. Então que a gente treine aqui antes, né, começando por mim, para que quando chegar lá melhore. Bom, terminamos mais um programa, não avançamos muito, né? Mas também não temos tanta pressa, né? Não. Fique com Deus, muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz a todos, Deus abençoe os seus lares e até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.